É com muito entusiasmo mesmo que a gente recebe a todos aqui, que a gente faz esse lançamento da edição 17, como disse a Renata, uma jornada alusiva à jornada Faces da Desumanização. Essa já é a nossa política editorial, que seja lançada uma revista alusiva à jornada bianual da SIG. E em tempos tão difíceis, a gente estava comentando um pouco sobre isso antes, né, de virtualidades e de distanciamentos, a gente poder produzir vida, produzir textos, poder compartilhar textos, compartilhar os trabalhos, as reflexões, é o que nos mantém vivos e que nos mantém também em dia, né, com o nosso trabalho de psicanalistas. Não seria possível, né, esse trabalho sem a ajuda de tantas pessoas desde antes da gente, é claro, né, todos os antigos não, né, na melhor palavra, os editores anteriores da revista, da revista de psicanálise, a toda a equipe editorial, né, que a Renata já citou, e também aos leitores, né? Então, aqui as boas-vindas para todos, para os colegas, para os pareceristas, para os autores, todos convidados para festejar com a gente nessa noite o lançamento dessa revista. Eu vou apresentar a revista para vocês conhecerem um pouco, né? A gente tem nessa edição 7 artigos, o trabalho do luto e os ritos coletivos, da Bárbara de Souza Conte, Entre a Vida e a Morte, a Bênção ou a Maldição, de Roberto Zvetti, não sei muito bem como se diz o sobrenome, desculpe. Assim. Assim, tá, que bom. A Potência do Encontro e as Origens do Humano, Fernanda Dornelles Ruff. Humano, Desumano, Pós-Humano, Transhumano, de Juremir Machado da Silva. Tempos de Pandemia, Demasiado Desumano, de Eneida Cardoso Braga. Potência dos Encontros com a Psicanálise em Tempos de Desumanização, de Janete Rosane Luiz Dócolas. Os Encontros e Suas Potências, de Daniela Weber Bratz. A sessão em pauta, ela tem a publicação dos artigos que foram, dos textos que foram premiados pelos pareceristas, né, que foram premiados na jornada, que são os trabalhos Das Ruínas à Memória, da Jordana Kontindursky, Telas Sem Rosto, o Estatuto da Imagem e a Desumanização dos Laços nas Redes Sociais Digitais, de Alice Chaves de Carvalho Gomes, A Desumanização da Deficiência, a Exclusão Histórica que Reporta a Castração, de Carla Daniele Lutz. E nós contamos também com a sessão Convidado, que foi nossa convidada de honra da jornada, Silvia Leonor Alonso, que também está nos dando o prazer da sua presença aqui no lançamento. A Vida Quer Viver, reflexões sobre os efeitos subjetivos da desumanização e as proteções do psiquismo. E na sessão entrevista, a entrevista com a ambientalista Lara Lutzenberger, participante da mesa redonda da jornada, sob o título Tempo de Pandemia Demasiado Desumano. Contamos também com 2 resenhas, a resenha do livro Maneira de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação, de Vladimir Safatli, e Psicanálise Política, essa resenha de João Fernando de Moraes Troá, e Psicanálise Política, Enlaces na Clínica e na Cultura Contemporânea, de Mariana Machado Felin.
Então, essa é a nossa revista, que, como vocês veem, está maravilhosa. Eu passo a palavra agora para a Karen nos falar um pouco, nos contar como foi a jornada, nos relembrar um pouco também da importância desse tema, né? A Karen Karen Kepler-Vondrasek é psicóloga e psicanalista em Porto Alegre, membro pleno, docente e supervisora da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, diretora científica na gestão 2018-2020, pesquisadora associada nas faculdades EST, com pesquisa de doutorado na relação entre psicanálise, fenomenologia e teologia. Integrante do grupo de trabalho Psicologia e Senso Religioso, da ANPEP, tradutora das cartas entre Freud e Pfister, 98, organizadora de O Futuro e a Ilusão, 2003, Sombras da Alma, 2011, Perdão, onde a saúde e a espiritualidade se encontram, 2016, e da seção Psicologia e Religiões do Manual Psicologia Clínica da Graduação à Pós-Graduação, em 2018. Então, Karen, tudo contigo. Depois que a Karen falar, a gente pode conversar um pouquinho sobre a fala dela, encaminhar perguntas por chat ou pedindo a palavra. Karen. Ok. Meu boa noite a todos e todas. Eu quero saudar todos que estão conosco nessa hora, meus colegas da SIG e também pessoas de outras instituições, lugares, os nossos palestrantes da jornada, como a Silvia, que pode estar conosco, Carla também, que escreveu e está lá na revista, e outros que estão chegando. E meu agradecimento pelo convite para a Eneida, a editora, e a sua comissão, e também um agradecimento à Lísia, que foi a editora anterior, que trabalhou na construção dessa revista, dos textos, né? Fez os contatos com os autores, os palestrantes, e é tão bonito, nós estávamos falando no início, esse trabalho conjunto de duas diretorias, que o trabalho segue, é quase como aquela corrida de estafeta, né? Um passa para o outro, e a vida segue. Também quero agradecer a diretoria 2018-2020, né? As colegas Janete, Carolina, Isabel, Juliana e Marina, e a comissão científica que organizou comigo a jornada, Débora Gueires, o Jorge Mariano e João Troá. Os fios que resultaram na jornada sobre faces da desumanização foram tecidos nesses encontros, diretoria e comissão. Encontros já muito humanos. O tema foi escolhido já em 2019, e lá estávamos preocupados com o incremento de práticas que aviltavam nossa humanidade. Como pano de fundo, tomamos o centenário do texto freudiano do Além do Princípio do Prazer, que nos remete aos conceitos do traumático, do Fort-da, a dualidade pulsional, Eros e Thanatos, entre outros, e achávamos já que eram temas importantes de serem revisitados e ressignificados. Quando veio a pandemia, num primeiro momento, nos sentimos sem chão. A jornada estava prevista para maio, a pandemia em março. Já estava tudo planejado, passagens compradas, já os últimos arremates. Mas a continuidade dada pela SIG para todas as atividades possíveis pela via online nos encorajou para transformar a jornada para essa modalidade, pois o tema escolhido nos parecia ainda mais relevante, infelizmente com novos acentos e urgências. E nessa organização de seguir, dá para já sentir Eros triunfando sobre Thanatos, o traumático sendo costurado pelo esforço conjunto. Os convidados todos toparam a transformação, só lamentamos, né, Silvia, que não haveria aquela janta gostosa, mas ainda estamos esperando esse tempo.
e com a ajuda de muitas mãos construímos a jornada online continuada Faces da Desumanização. Sentimos a falta do encontro presencial para debater com os convidados, sentimos falta dos cumprimentos, abraços, brincadeiras na hora do cafezinho, que já estava sendo planejado, os papos soltos nos jantares, mas as ferramentas tecnológicas nos possibilitaram aprender a lidar com essas limitações. As conferências e mesas redondas aconteceram, os debates com os participantes, os comentários no chat trouxeram reflexões profundas, bem como a rica apresentação de temas livres em 2 salas concomitantes, tal o interesse havido. Na seção em pauta, vocês podem conferir os 3 trabalhos premiados. Então, ao invés de nos encontrarmos no auditório da PUC num único final de semana em maio de 2020, nos reunimos pelas telas em um sábado ao mês, de agosto a dezembro. Dessa forma, cada apresentação pode ser melhor mastigada e digerida pelo tempo entre uma e outra. Essa foi uma vantagem que talvez nos consolou um pouco. A cada mês, no entanto, o incremento da pandemia e os descuidos com o humano iam sendo entrelaçados com nossa temática, para a tristeza crescente de todos. E na mesa de novembro, sobre o demasiadamente desumano, a pandemia entrou no título, embora já tenha estado nas falas desde o início. Como expressa Michel Henry, estar um com o outro, partilhando nosso destino comum, não é apenas um evento de corpos, mas algo que se dá no afetar-se mutuamente na vida. E certamente fomos afetadas e afetados pelas presenças e falas vivas a cada mês. Em nossos confinamentos, fomos visitados e visitadas pelas reflexões pertinentes e complementares de cada um. E se nos foram fechadas as portas para partilharmos de um mesmo espaço, foram abertas as possibilidades de engajamento a partir de diferentes lugares. E assim inscreveram-se pessoas de muitos outros rincões deste Brasil afora. Talvez no valorizar o lugar geográfico de onde se fala esteja acontecendo um fenômeno apontado como necessário pelo ecofilósofo David Abram, e eu vou falar muito nele hoje de noite, pois os livros dele, The Spell of the Senses, traduzido em Portugal por A Magia do Sensível, e o Becoming Animal, Tornando-se Animal, que ainda não tem tradução, estão mexendo muito comigo esses 2 anos. Então, valorizando o lugar geográfico, com ele eu digo que cada um falou a partir do seu lugar na vida e na terra. E escreveu o texto que agora lemos também a partir do seu habitat, do seu ethos, diriam os antigos. Nós temos um vislumbre do lugar de cada um no nosso quadradinho, na nossa tela, com aquilo que temos atrás de nós. Esse lugar se torna o lugar de construção da nossa fala e também o da nossa escuta e de expressão da nossa humanidade. Na escolha dos convidados para as conferências e mesas redondas, procuramos construir um diálogo amplo para contemplar diferentes faces da desumanização. Nossos convidados psicanalistas, Nelson da Silva Júnior e Silvia Alonso, e as psicanalistas da casa, Bárbara Conte, Carolina Falcão, Daniela Bratz, Eneida Braga, Fernanda Ruff e Janete Dóculas, trouxeram suas reflexões a respeito dos riscos de desumanização, no sofrimento individual e coletivo, rastreando a presença de Thanatos na clínica, na sociedade, na dimensão econômica e política,
nas violências de tantos tipos e mostrando a potência dos encontros com a psicanálise para mapear e superar, elaborando os traumatismos desumanizantes. Também convidamos pessoas de outros saberes que tivessem em sua caminhada estudos e vivências significativas no tema, e essa tem sido uma característica das jornadas da SIG. O filósofo Fábio Caprio, o jornalista, escritor e historiador Juremir Machado da Silva, a ambientalista Lara Lutzenberger e o indigenista e teólogo Roberto Tzwetsch estiveram conosco. Para alguns pode ter soado estranha essa composição, mas precisávamos ouvir a respeito desses saberes da terra e dos confins, para aproximá-los do nosso horizonte, que assim ficou mais colorido e amplo. Em nosso meio, talvez seja inaugural convidar uma ambientalista e um teólogo para uma jornada de psicanálise, embora não seja inaugural em Freud. Isso, eu traduzi as cartas do Freud e Pfister e sei como estavam presentes, além do Pfister, muitos outros teólogos. E vocês sabem como eu gosto e respeito essas áreas. E como o diálogo com elas pode enriquecer mutuamente. Especialmente no campo da segunda teoria pulsional, temos a aprender sobre o erótico e o tanático nesses campos, e reunir forças para lidar com essas dimensões. E eu vejo esses campos abertos para a contribuição da psicanálise e para ajudá-los a lidar com o tanático que está lá, imiscuído de coisa boa, como a gente tem visto nos noticiários. Quero seguir por essa trilha e nesse breve tempo vou ousar entrar num campo ainda pouco visitado por psicanalistas, estimulada pela fala do Joel Birman e da Jo Gondar nas atividades recentes na SIG. Precisamos dialogar com a ecologia e tratar da desumanização resultante da desconexão com o mundo vivo e sensível que é nosso chão e ar. E quando a gente fala de ar agora, não é só uma metáfora, é oxigênio mesmo. E esse chão e esse ar nós fazemos parte, quer queiramos, quer não. Como psicanalista, me sinto convocada a contribuir na escuta da dualidade Eros e Thanatos na relação entre os humanos e sua morada, a Terra. Podemos iniciar lembrando que nosso nome, humanos, nos emparenta com o humus, com a terra. Segundo Gênesis, somos humus e sopro divino, uma combinação difícil de viver em equilíbrio, ainda mais se nós esquecemos essas dimensões. Quais as consequências do recalque de nossa origem no humus? Quais as consequências de milhões de pessoas já não terem contato com a Terra e seus ritmos e viverem depauperados de sensações e saberes que nos mantiveram vivos até aqui? Segundo a escritora Bárbara Kingsolver, que também é ecologista, em 2 gerações a maioria de nós desaprendeu o preparar a sua comida, desde a semeadura até a colheita. Delegamos isso para as indústrias de alimentos, que são associadas às indústrias farmacêuticas e às vezes fazem a festa à custa da nossa saúde. Em 2 gerações nós esquecemos. A questão da natureza esteve muito presente na infância de Freud, em Freiberg, ou Pschibor, como é chamado agora, quando o pequenino fugia de casa para andar pelas campinas, embevecido com as árvores floridas da primavera. A natureza também influenciou sua escolha profissional. Foi o impacto da fenomenologia da natureza de Goethe que fez o jovem Freud decidir-se pelo estudo da medicina. Eu fui um pouco atrás desse texto, não consegui ler todo, mas um resumo diz que
a abordagem fenomenológica de Goethe convida essencialmente a ver as coisas de outra forma, como uma empiria delicada, que busca desenvolver um juízo intuitivo, um poder captar a essência do fenômeno, no qual há um aprimoramento e desenvolvimento do sujeito na sua relação com a natureza. Escutemos uma frase de Goethe. Depois de tudo que vi de plantas e peixes em Nápoles e na Sicília, se eu fosse 10 anos mais jovem, estaria muito tentado a empreender uma viagem à Índia. Não para descobrir coisas novas, mas para contemplar o já descoberto, segundo a minha maneira. Com seu amado mestre Franz Brentano, Freud aprofundou o método de Goethe de estar diante do fenômeno e simultaneamente prestar atenção ao que acontece em si durante esse processo. Vejam que aqui está um início da relação analítica. O que tocou Freud em Goethe pode ser ligado à fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty e seu conceito de reciprocidade, que depois foi muito usado por Lacan, e que pode ser sintetizado na frase: quando eu toco, também sou tocado, tocada. Há uma relação de mutualidade em nossos contatos, essa é a grande característica dos humanos e da própria vida. Merleau-Ponty, especialmente sua obra tardia sobre psicanálise da natureza, também poderão contribuir para essa nossa incursão futura. Parece haver um grande esquecimento ou até recalque em relação ao tocar e ser tocado pela natureza. Ou na expressão de David Abram, na nossa relação com o mundo mais que humano. Ele já não chama de natureza porque ele não concorda com a dicotomia natureza-cultura. Nós fazemos parte da natureza. E ele também não concorda com a expressão meio-ambiente, porque novamente é antropocêntrica. O restante é apenas ambiente para nós. Então ele criou essa expressão: nós somos humanos dentro do mundo mais que humano, ali que nós vivemos. Os antropocentrismos nos impedem de sermos tocados por aquilo que compartilhamos com os demais seres e que nos leva a uma relação utilitarista, predatória e desumanizante. Quero com David Abram destacar brevemente 2 convites para resgatar nossa sensibilidade perdida e superar essa face da desumanização. A atração erótica da Terra e a comunicação viva com o mundo sensível. Sobre a atração erótica da Terra. Eros, força que tudo une, muitas vezes se tornou um conceito antropocêntrico e é esquecido na nossa relação com a Terra. David Abram nos lembra que essa atração gravitacional que nos mantém no chão já foi nomeada de desejo, esse anseio apaixonado de nosso corpo pelo corpo maior da Terra e da Terra por nós. Vocês podem se dar conta, todos nós agora estamos sendo atraídos, desejados pela Terra. E por isso que estamos aqui e nos mantemos nesse lugar. A atração da gravidade ainda aparece na expressão inglesa para apaixonar-se, to fall in love. Eu nunca entendia essa expressão até falar de Eros da gravidade. Quando balançamos e nos inclinamos no ar na direção de uma outra pessoa. Nesse sentido, gravidade é a fonte profunda desse impulso que nos atrai na direção a outra pessoa. Nossa relação com a Terra tem se centrado apenas no aspecto autoconservativo. E isso não é pouco nesses tempos de tantas agressões. Mas em Merleau-Ponty lemos que é preciso que haja eros ou libido que anime o mundo original. Ou, como diz nosso cantor, para perceber o cio da terra.
Embora atualmente pensemos na gravidade apenas como um vetor descendente, algo sobe até nós da terra sólida, do humus, sempre que estamos em contato com ela. Tocamos e somos tocados. As crianças o sabem muito bem e seus corpos ainda curtem sentar-se no chão e saborear esse contato íntimo. Como indício do recalcado, um código de sujeira foi instalado pela educação, talvez até usando o mecanismo de transformação no contrário. Em tempos de tantas fragilidades e perdas, como faz bem sentir os convites que Eros Gravidade lança em nossa direção. Há vários exemplos de pessoas muito traumatizadas que recobram sua humanidade e vitalidade por aceitarem esse convite. O filme Sal da Terra narra o momento em que Sebastião Salgado, traumatizado pelas atrocidades que testemunhou nas suas viagens a campos de refugiados e zonas de guerra, desiste de fotografar e se deprime profundamente. Sua esposa Lélia, naquele momento, começa um processo de reflorestamento da terra herdada dos pais, que estava completamente devastada. Pouco a pouco, a terra reveste-se de matas, as fontes de água voltam a brotar e os animais retornam. Sebastião Salgado sente recobrar a vitalidade. Seu projeto Gênesis, de fotografar as porções ainda intactas da terra, nasceu ali. Também tenho presenciado na clínica momentos muito fecundos de elaboração de traumas, lutos, neuras, como se diz, sintomas, através do contato com a vitalidade da terra. E são nomeadas cuidados com plantas, contatos com pássaros, episódios com borboletas, com lagartas, ritmos de vento e mar. São trazidos cada vez mais nas falas, ainda mais agora nos consultórios online, mais abertos a essa diversidade. E eu até me pergunto, será que minha abertura tem influenciado esse aumento de material na clínica? Creio que sim. Então, como podemos recuperar a conexão com o mundo sensível? Na minha tese de doutorado, estudei o pensamento do filósofo Michel Henry sobre o conceito de começo perdido, no seu livro Genealogia da Psicanálise. E ele fala ali que, a partir de Galileu e Descartes, houve um afastamento do mundo sensível e a redução do conceito de realidade para aquilo que se poderia quantificar e representar. Até a linguagem usada para falar das nossas dores da alma foi alterada pouco a pouco para expressões retiradas do mundo material, muitas vezes ocultando nosso sofrer e nossa fruição. David Abram também se refere a Descartes para apontar que seu pensamento em dicotomias opôs humanos a animais e criou a presunção de que apenas os humanos são possuidores de inteligência e capacidade de comunicação. Com isso, o mundo vivo foi reduzido e coisificado, o que abriu a porta para sua exploração predatória e destruição. David Abram quase nos choca ao dizer que, em termos ecológicos, nosso conceito de verdade precisa ser revisto, pois apenas uma comunidade humana que vive numa relação mutuamente benéfica com a terra circundante é uma comunidade, poderíamos dizê-lo, que vive na verdade. Eu gostaria, então, de propor a meus colegas psicanalistas um exercício de agregar uma outra linha de base ao que já sabemos sobre a humanização da cria humana. A linha de contato com a terra e o mundo sensível,
contato vital que leva Abraham a afirmar que somos humanos apenas em contato e sociabilidade com o que não é humano. Pois os nossos corpos formaram-se em delicada reciprocidade com as multivariadas texturas, sons e configurações de uma terra animada. O próprio bebê, ao tomar uma fruta, ao colocar o pezinho na grama, ao sentir o sol, o vento, ele é tornado humano ali. Nós é que muitas vezes não temos mais olhos para ver isso. Por isso, há uma proposta de sair do antropocentrismo para o biocentrismo, para considerar que somos talhados pelos lugares que habitamos, nossos ritmos corporais, nossos estados de espírito e até nossos pensamentos são desencadeados pelos padrões variados da Terra. Essa afirmação está muito próximo à empiria delicada da fenomenologia da natureza que tanto influenciou Freud. Um dos filmes ganhadores do Oscar desse ano foi o documentário Octopus, ou Professor Polvo. E aqui talvez é visto muito como um filme para crianças, mas eu sugiro que todos vejam. Ele mostra a delicada relação entre um jornalista em depressão e um polvo, construída durante um ano de mergulhos diários na baía em que o povo vivia, na costa da África do Sul. A conexão viva e inteligente que se estabelece entre eles toma a forma de uma profunda amizade e mostra como estamos equivocados na ideia de superioridade humana e incomunicabilidade entre espécies. O documentário, eu chamo a atenção, não é ficção. Na ficção a gente vê isso, mas aqui se trata de um documentário. Mostra que não havendo a dicotomia entre humanos falantes e animais não falantes, há um encontro pleno de significado entre os dois seres, não sendo necessário que os dois sejam humanos. O jornalista cura-se da depressão e passa a lutar pela preservação daquela área, ameaçada, como sempre, por interesses econômicos e sede de lucro. O documentário corrobora as concepções de Merleau-Ponty em seus seminários sobre psicanálise e natureza no Collège de France, na década de 50, que há um entrelaçamento entre humanidade e animalidade, do qual o pensamento mítico possui os segredos. O pensamento mítico já ofertou a Freud o enigma de outros segredos sobre o humano. Aqui, novamente, somos convidados a escutar os povos que ainda sabem dessas relações, sem correr à tentação de classificar esse conhecimento como inferior porque mítico, ou porque animista. Ver as coisas de outra forma, dizia Goethe. E a citação de Ailton Krenak em diversas falas da nossa jornada dá um bom indício dessa abertura. Nesse tempo de confinamento e solidão, como nos enriqueceria saber que a comunidade mais que humana também quer se comunicar conosco e participar do nosso processo de elaboração das perdas. Porque nosso antropocentrismo, entre outros males, nos torna mais solitários e tristes. Segundo ouvimos com Joel Birman na atividade inaugural 2021 da SIG, há um grande trabalho de luto que está recém começando, com muitos riscos de melancolização perante tantas perdas. Desfazer os recalques de nosso pertencimento comum ao mundo sensível será um dos fatores que contribuirá para juntos superarmos essas dores. Sigo com Abraham. Os sentimentos que nos movem
os sustos e anseios que colorem nossos dias, os voos da fantasia que às vezes nos tomam, a criatividade que surge através de nós, todos nascem do intercâmbio contínuo entre nossa vida e a vida mais ampla que nos cerca. Eles não são mais nossos do que da terra-ar, binômio terra-ar. Eles sopram através de nós e muitas vezes nos modificam, mas não são nossa posse privada, nem uma propriedade exclusiva de nossa espécie. Com outros animais, com os musgos enrugados e as rochas esculpidas em rios, estamos todos envolvidos nesse mundo íntimo e curiosamente infinito, equilibrados entre a paisagem tátil sob os pés e o céu de chumbo acima, entre o chão e o teto. Cada um de nós agachado, tombado ou mergulhando no mesmo grande interior, dentro do mundo. Fecha aspas. Para concluir, quero mencionar brevemente um risco de alienação presente na nossa comunicação escrita. Para Abraham, a escrita mediada pelo alfabeto fonético como o nosso estabelece um tipo de comunicação entre escritor e leitor que também traduz a dicotomia entre humano e natureza. Trata-se da inocente estruturação do nosso código de escrita, o alfabeto. Porque, diferentemente da escrita pictórica e da escrita em hieróglifos, que mantém sinais que remetem à natureza, a codificação do alfabeto grego, do hebraico e do latino apenas é referido aos sons pronunciados por nossa boca. Desse modo, se distancia dos sons e sinais dos outros seres e leva a uma reflexividade opaca ao mundo mais que humano. Qual o problema disso? Perguntam. Uma desconexão com a origem da comunicação, que se dava entre os diferentes seres do mundo sensível, tal como a leitura cuidadosa feita pelo caçador das pegadas dos animais impressas na terra. E eu cito novamente Abraham falando de quem ainda preserva essa comunicação. Ele recebeu uma bolsa de estudos de uma fundação norte-americana e passou anos em contato com os povos que ainda falam com os animais e que vivem em comunhão com os animais. Então, ele diz aqui, a propensão de nossos irmãos e irmãs indígenas de consultar o mundo animado a seu redor, escutando com proximidade a terra, cuidadosamente olhando os movimentos padronizados dos outros animais, prestando atenção aos diferentes cantos, sinais e gestos, tudo isso é uma consequência óbvia da experiência expansiva de linguagem, como propriedade que pertence a todas as coisas, e não apenas à espécie humana. Vocês poderão argumentar que é deselegante abordar esse tema no lançamento de uma revista, escrita nesse alfabeto chamado de alienante por David Abraham. Mas para psicanalistas nunca foi problema nos darmos conta de alienações ou recalcamentos. Antes, isso é motivo de cura. Se este é o código que temos, ao nos conscientizarmos dessa construção, podemos superá-la. Justamente como faziam os exegetas judeus, e que também se constitui a base do nosso ofício como psicanalistas. Escutar o espaço em branco que circunda cada palavra proferida ou escrita. Escutar o ar que sopra através das palavras, a luz que ilumina as palavras. Escutar os ecos da terra a ar dos nossos pacientes e dos autores que lemos. Escutar não apenas a sua corporeidade, mas o sustento do seu corpo,
a paisagem na qual vivem, falam, escrevem, os sotaques que trazem consigo. Sugiro que nossa recepção dos textos da revista da SIG seja feita a partir do coração e dos pés tocados por Eros humano e mais que humano. Em meio à pandemia, confinados, mas conectados, tecemos uma rede de laços sociais e de trocas afetivas, que nos encorajam para lidarmos com temores e angústias e nos fornecem ferramentas para nossas escutas, nossos engajamentos e nossas ações. Eros em luta contra as mortes provocadas, os lutos e as melancolias anunciadas, que exigem empenho e criatividade para nos unirmos no cuidado de pessoas afetadas e no cuidado do mundo, o humano e o mais que humano. Isso sim que é potência de encontro. A revista abre com um artigo da Bárbara Conte sobre luto e segue com o texto de Roberto Tsuet a respeito das ameaças fanáticas que assolam a população indígena. E não poderia ser diferente. Mas nos seus textos, como também nos que seguem, sentimos o convite da vida mesmo em meio a situações limite. Como no título do artigo da psicanalista Silvia Alonso, A Vida Quer Viver. No domingo passado, depois de escrever a respeito da alienação do nosso alfabeto, fui dormir um pouco preocupada, me perguntando se seria entendida nessa colocação. E tive um sonho que eu quero compartilhar. Estou usando um pouco falar de um sonho na presença de psicanalistas, mas Freud também fazia isso, vamos lá. Nesse sonho, eu estava na Avenida Cristóvão Colombo, na entrada da Igreja São Pedro, buscando alguém que cortasse meu cabelo. Lá uma mulher de sotaque espanhol e aspecto indígena me mostra num desenho feito com pingos d'água no banco da sacristia o modo ágil como ela cortaria. E eu topo. Ela me leva pelo pátio para os fundos da igreja, para um lugar com emaranhado de árvores. Passa lama no meu corpo, me dá de comer um tipo de carne de caça com muitos ossinhos iguais, que vou mastigando com muita gana. Acordo com uma sensação muito boa de ter ingerido um alimento que me deixou forte e desperta, cheia de energia. Logo associei, os ossinhos são as letras dos textos da revista. E eles me trouxeram muito vigor e garra para seguir lutando pelo que acreditamos. Trago mais algumas associações. Cristóvão Colombo, descobridor que se tornou um grande genocida. Às vezes eu penso que o nome dele deveria ser retirado. Talvez Juremir, que está nos assistindo, possa ajudar a gente a divulgar mais esse aspecto sombrio dessa pessoa, que matou milhares e milhares de indígenas, escravizando-os. Até para a época, a rainha Isabel chamou ele de volta e quis condená-lo, mas então, em vista do grande ouro, passaram a mão por cima. Mas até para os padrões da época, ele agiu cruelmente. São Pedro tem minha admiração, porque não temeu águas profundas e foi muito transparente nos seus sentimentos. Mas é em meio à natureza que acontece o principal do meu sonho. Comer carne, vida como carne, é um conceito precioso no cristianismo, na fenomenologia de Michel-Henri Merleau-Ponty. Esses ossinhos, letras, fazem a minha cabeça, me reconectam com o corpo erótico da terra. O sotaque espanhol da mulher me remete à fala da Silvia Alonso. O rosto indígena, as mães Yanomamis do texto da Bárbara e as parteiras dos filhos do Roberto, que ele narra no seu texto. As árvores e a lama, a alfabetização ecológica que a Lara fala na sua entrevista.
são as potências do encontro com os textos do Juremir, da Eneida, Janete, Fernanda, Daniela, Giordana, Alice, Carla Daniele. Desejo a todos leituras muito vivas. Muito obrigada. Que maravilha, Karen, que narrativa linda, que presente tão delicado, tão sensível, tão esperançoso que tu nos dá com a tua fala, tão coerente com o lançamento, com o tema da nossa jornada, né? Muito, muito obrigada. Está aberto agora, então, para a gente conversar um pouquinho. Temos alguns minutos para conversar com a Karen, para trocar também com ela algumas ideias, fazer perguntas. Vocês podem se inscrever levantando a mão ali, ou se inscrevendo pelo chat, ou perguntando pelo chat também.